eu vou falar. Porque Cuesta e Barros fizeram muita falta ao Vasco. O Vasco vai pegar adversários, e eu vou aqui colocar um pouco daquilo que eu penso embasado. O Vitória da Bahia, o Fortaleza, o Fluminense, o Bragantino, o São Paulo, o Botafogo, o Juventude, o Grêmio, o Bahia, o Internacional, o Mirassol e o Atlético Mineiro. São adversários do Vasco até o último dia 7 de dezembro do Campeonato Brasileiro. Desses times todos, eu diria que o Bahia em Salvador é um jogo que você vai jogar com um time que está lá em cima. O Mirassol no Rio, dependendo das circunstâncias do Mirassol, o Mirassol estará, que hoje é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Mas os demais adversários são adversários que o Vasco, com Cuesta e com Barros, pode jogar contra. Só que jogar contra esses times que estão lá no topo da tabela, sem dois jogadores para um elenco extremamente enxuto, paga muito preço. E hoje o elenco pagou o preço. Porque a atuação do zagueiro Lucas Oliveira foi fundamental para o Vasco perder o jogo da maneira como perdeu. E acho que a gente tem elogiado o Admar Lopes, a gente tem elogiado o Fernando Diniz e com justiça pela boa janela, mas acho um erro de planejamento sério, porque faltam ainda alguns jogos. Hoje foi o jogo da 26ª rodada. O Vasco não ter contratado um outro zagueiro para o restante da competição. Porque o Lucas Oliveira não está no nível do Vasco que vinha jogando. O Lucas Oliveira fez uma atuação hoje pavorosa. Jogador que foi indicado, inclusive, e aí a gente tem que falar, porque quando é bom, a gente tem que dizer. Quando é ruim, a gente tem que dizer. O Lucas Oliveira veio para o Vasco referendado por Felipe e por Pedrinho. Ou estou mentindo? Não. Foram treinadores dele no Tigres do Brasil. Jogador que no Campeonato Carioca jogou e a torcida do Vasco ficou apavorada. Lembro do jogo lá em Cariacica, contra o Volta Redonda, que ele vai tentar tirar uma bola, fura, o cara do Volta Redonda vai dentro do gol. E o Lucas Oliveira hoje fez uma atuação como zagueiro central, porque não havia outro, porque o outro é um volante improvisado, e para mim isso é um erro de planejamento. É você jogar muito na conta do chá. O Lucas Oliveira errou nos 2 primeiros gols do Vasco e no terceiro também na questão do posicionamento. E matou a atuação do Vasco. Ele foi o único culpado? Eu diria que não. Mas, como vem acontecendo comumente ao Vasco, os erros individuais são importantíssimos. Como eu falei, no início, nos 10 primeiros minutos, até a primeira falha, no erro do passe e no contra-ataque, o Flaco Lopes faz o gol facílimo, o Vasco vinha cozinhando, tirando espaço do Palmeiras, não dando oportunidade do Palmeiras sair jogando de trás, recuperando bolas. Teve uma chance com o Verratti, Paulo Henrique já tinha metido 2 cruzamentos, o Verratti até participando, dando de letra, fazendo pivô. Eu me animei. E aí erra e toma um gol idiota. E erra de novo, numa jogada tétrica, porque o Hugo Moura, definitivamente contra o Palmeiras, não dá. A atuação do Hugo Moura hoje foi também terrível. E ele é o substituto do Lucas Oliveira para a zaga. Porque o departamento de futebol do Vasco errou. Elogia-se quando tem que se elogiar. Critica-se quando tem que se criticar. Errou. O Vasco não ter um zagueiro central, reserva, um quinto zagueiro. É um erro. É um erro. Erro do Fernando Diniz, que insistiu no Hugo Moura. Talvez porque, eu não tenho dinheiro. Vamos lá, não. Você tem a oportunidade de contratar, de repente, no mercado brasileiro, um zagueiro. E o Lucas Oliveira voltou. O Vasco tem lá o Maurício Lemos, que ninguém sabe por quê, tá apagado. O Maurício Lemos é um craque? Não, não acho, mas o Maurício Lemos, as partidas que ele jogou, lá no Mirassol ele errou, jogando pelo lado esquerdo, mas como central jogando contra o Inter em Porto Alegre, ele fez um ótimo jogo. É a solução dos nossos problemas, mas é um bom zagueiro que tá lá. Por que não se recupera o rapaz? Por que não se bota o rapaz?
o que está acontecendo com o Maurício Lemos? E aí você tem um zagueiro como o Lucas Oliveira, fraquíssimo. O Lucas Oliveira, por sorte dele e do Vasco, o Vitor Roque estava impedido. O quarto gol que sairia do Palmeiras é uma humilhação para um zagueiro. Porque, além do mais, ele não tem leitura de jogo. Porra, o Vitor Roque é o último homem na velocidade. O Vasco atraído. O cara, ao invés de marcar ele de frente e ficar nele, o cara fica de lado. A bola enfiada nas costas não vai chegar nunca. E toma um traço dentro da área. E já teve um lance anterior de uma jogada de fundo que a bola vem nele. O Vitor Roque gira em cima dele com uma facilidade absurda. Zagueiro que faz cara de apavorado é ruim. Zagueiro não pode ter cara de apavorado. Zagueiro tem que estar babando. Zagueiro não pode largar. Olha como joga o Gustavo Gomes. O gol do Palmeiras, o Gustavo Gomes rouba a bola do Felipe Coutinho, que parece que está comendo um prato de comida. E já ganhando o jogo. Então o Lucas Oliveira é responsável no primeiro tempo, porque ele erra nos dois individualmente, com a ajuda do Hugo Moura no segundo, e no terceiro gol ele vai dar o bote lá fora. Porque o time não encaixou, o Vasco não encaixou. Porque os dois zagueiros do Vasco, o Robert Renan, hoje fez um jogo inseguro por causa do Lucas Oliveira, e os dois volantes do Vasco muito mal. Por isso que eu disse, Cuesta e Barros fizeram falta nesse encaixe. Agora é assustador, porque a gente está falando de dois desfalques, o Barros volta e o Cuesta não vai voltar, mas que transformam a atuação do Vasco. Quer dizer, um elenco que tem suas deficiências, de um clube que tem dificuldades financeiras. E aí acabou o jogo. Acabou. O Vasco não teve reação. O Vasco teve poucas oportunidades. Um assunto que precisa ser falado, pelo menos acho fundamental. O Pablo Verratti não pode ser mais titular do Vasco. O Pablo Verratti não faz absolutamente nada no jogo. O Pablo Verratti não incomoda. O Pablo Verratti nem cosquinha ele faz. E a gente fala isso antes do jogo. É impossível que a comissão técnica do Vasco não veja isso. O Pablo Verratti é um jogador que não incomoda. E olha só como é que são os fatos. O Pablo Verratti saiu aos 20 minutos. O Vasco criou chances. Porque aí entra a velocidade, entra a profundidade, entra toques rápidos por dentro, porque os meias dominam a bola. Felipe Coutinho e Nuno hoje fizeram uma partida ruim. O Nuno, então, foi uma negação. Por quê? Porque domina a bola e não vai dar no Verratti, porque não vai receber. Nos 10 primeiros minutos até foi, mas o Verratti é incapaz de fazer um giro, de tentar uma jogada individual, não é dele. Não é jogo para ele. Então ele mata quem está do lado dele, está matando quem está do lado dele. Eu digo isso com muita dor no coração, porque ele é o artilheiro do Brasil. E é o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas não interessa. Precisa ver claramente que ele hoje está atrapalhando. E aí o Andrés Gomes, o Ryan e o David entram, tem movimentação, tem roubada de bola na frente, tem incômodo pro adversário, mas já estava 3-0, mas o Andrés perdeu chance, Ryan perdeu chance. O David chegou pelo fundo, o Vasco começou a criar mais jogadas pelo fundo, porque hoje faltou a profundidade do lado esquerdo. O Puma fez um bom jogo, mas hoje faltou a profundidade. Os laterais do Palmeiras, principalmente o Gia, é muito fraco, fraquíssimo, e não foi incomodado. O Vasco não chegou à linha de fundo pelo lado esquerdo. Não fez uma jogada por ali. Então foi uma atuação ruim do Vasco, baseada fundamentalmente na ausência de dois jogadores que fizeram muita falta, que se jogassem, não sei se o Vasco venceria, acho que não. Porque eu falei isso antes do jogo, a minha preocupação de não ter jogo são falhas individuais. O Vasco entrega muito gol ao adversário. E foi o que aconteceu hoje. Um filme que a gente já viu tantas vezes aí. Outro dia eu levantei 21, 23 vezes que o Vasco entrega. Primeiro turno, o Vasco perdeu o jogo pro Palmeiras lá em Brasília porque o Hugo Moura errou na saída de bola. E hoje de novo, saída de bola, erro de novo. O zagueiro vai chutar, a bola bate, o zagueiro cai, a bola bate na bunda dele, sobra pro cara, gol. Então é muito difícil jogar assim. Agora, eu queria falar uma coisa aqui, porque eu vejo no chat muita gente daquele estilo bem vascaíno, né? Agora é brigar para não cair. Não, gente, não é brigar para não cair. Nós temos que jogar o nosso campeonato. O jogo de hoje era um jogo que, se rolasse, seria fantástico. Se não rolasse, o que era a tendência, sabe, hoje não era ponto. Ponto conquistado hoje seria uma festa. O nosso campeonato é a partir de agora, contra todos esses adversários que são do nível do Vasco.
absolutamente do nível do Vasco. E o Vasco tem um time, com a volta do Cuesta e a volta do Barros, capaz de brigar com todo mundo. O Vasco não vai cair, gente. O time do Vasco é um bom time. Faz um bom futebol, mas erra como todo time que está do meio de tabela, ali da 10ª posição para baixo. Erra. Todos os adversários erram. Todos os adversários cometem as suas bobagens e baboseiras. Por isso estão ali embaixo. Quem menos erra está ali de sexto para cima. Mas vocês viram no jogo contra o Bahia, que é sexto, teve um gol contra. O Luciano Juba fez um gol contra para nós. Então acontece. Não é para entrar em desespero, em catarse coletiva, começar a criticar os caras, porque o torcedor do Vasco às vezes me irrita muito. Tem muita gente que me irrita muito, porque é muito do céu a um inferno. O time que ganhou do Cruzeiro não pode ser hoje o pior time do mundo porque perdeu para o Palmeiras, com erros individuais. Não foi uma atuação coletiva pavorosa. O Vasco teve momentos no jogo. Teve momentos que chegou lá.